Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao Conexão com Irlan Melo desta semana, onde eu tenho a alegria e o privilégio de ter comigo pastor José Ribamar, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus Visão Mundial Maranata. Pastor, obrigado pela presença, é uma honra para mim tê-lo aqui conosco. Pastor Irlan Melo, pastor, vereador, doutor, é uma honra para mim estar aqui nesse programa. Quero cumprimentar aqui os telespectadores, aqueles que vão estar assistindo. Para nós é uma grande honra. É isso aí, pastor. Olha, eu quero te pedir para nos acompanhar nas redes sociais, @irlan.melo no Instagram e também o nosso site irlanmelo.com.br, onde você pode saber mais um pouquinho da nossa trajetória e que a gente possa conversar também pelas redes sociais. Pastor, o senhor nasceu num lar evangélico, como que foi sua experiência com Jesus? Conta um pouquinho da sua história aqui para os nossos telespectadores. Pastor Irlan, na verdade eu sou de nordestino. Certo. Teresina, Piauí. Terra boa. Boa. Já fui lá, quente. Bem quente. E aceitei, na verdade Jesus me aceitou aos 17 anos de idade. Meus pais já eram cristãos. Certo. Foram os primeiros a se render aos pés de Jesus. Meu pai, o Raimundo, a irmã Luísa. E depois, numa família de 7 filhos, são 6 mulheres, sou eu de homem. Uau, o senhor é o bendito é o fruto. Então eu fui o mais complicado, para poder me render. Mas, no ano de 1982, eu tive o meu encontro com Jesus. Glória a Deus. Aí foi maravilhoso. Glória a Deus. E de lá para cá, o senhor teve alguma recaída ou desde então o senhor está servindo a Deus? Bom, na verdade, me afastar mesmo do Evangelho, não. Nunca me afastei do Evangelho. É evidente que algumas experiências tristes, Sim, decepcionantes a gente teve e tivemos lá os nossos altos e baixos, né? Mas nunca abandonei a fé, não. Sempre na presença do Senhor. glória a Deus. Pastor, isso foi em Teresina, quando você aceitou Jesus. Como que foi a sua chegada? O senhor veio direto para Belo Horizonte? O senhor esteve em outro estado? Como é que foi a sua chegada em Belo Horizonte? Ok, bem interessante. Bom, como eu disse, eu aceitei o Evangelho com meus 17 anos, mas quando eu aceitei o Evangelho na Igreja Assembleia de Deus, Missão, em Teresina, onde eu fui me congregar no bairro Lourival Parente. E ali eu tive minhas primeiras experiências. Na igreja, quando eu cheguei, não tinha músico. Tá? E o senhor é músico? E eram poucos jovens. Eu fiz um voto a Deus. Certo. Eu tinha 4 meses que eu tinha aceitado o Evangelho. Fiz um voto a Deus que se o Senhor me ensinasse a tocar, eu tocaria para Ele para o resto da minha vida e não tocaria nenhuma música profana. Amém. E eu fiz um voto. Com 30 dias eu estava tocando. É mesmo? Glória a Deus. 30 dias eu estava tocando, 6 pessoas cantando, jovens da igreja, eu novo convertido, mas também já estava tocando. E depois disso ensinei outros e a gente montou uma banda na igreja, né? Certo. 1983 foi o primeiro aniversário de um musical que a gente tocava na igreja, chamado Novo Alvorecer. E daí então outras experiências eu pude viver. Foram quase 12 anos trabalhando com juventude nessa mesma igreja. Depois disso veio outras experiências. Mas nesse tempo o senhor foi consagrado ao ministério pastoral? Ainda não? Não, o senhor não. continuava na igreja? Só liderança de jovens na igreja. Certo. Só liderança de jovens na igreja. E os anos foram passando. 1985, 3 anos depois, eu servi a Polícia Militar do Estado, né? E depois saí da Polícia Militar e foi um período que foi bem difícil para mim, mas eu tive um desejo no meu coração de ser cantor. Olha. Uma vez que eu já estava dentro da área musical da igreja. Só um parênteses, na época que o senhor estava na polícia, o senhor também entrou na banda da polícia ou não? Porque normalmente a polícia tem banda, né? Quase. Quase eu entrei na banda da polícia. Certo. Mas, na verdade, era um trabalho mesmo
ostensivo, né? Na Sim. rua e tal. Mas aí eu saí da Polícia Militar, pedi baixa e ingressei na área da música. Foi quando eu gravei a primeira vez, depois gravei mais 3 vezes, tal, na área musical, como cantor. Aí o tempo passou, a situação apertou porque 4 filhos, a família cresceu. Aham. E eu estava vindo, 2 irmãs minhas moravam aqui em Belo Horizonte, ainda moram, as mais velhas, né? E já faziam 4, 6 anos que eu não as via. E eu fiz a primeira gravação de um disco, lá em Teresina Da época mesmo, do vinil, né? do vinil. E o dono do estúdio, ele disse, olha, eu vou mandar para a fábrica que fica no Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí ele disse assim, daqui a 30 dias você pode marcar o lançamento do seu disco. Eu já tinha feito uma gravação, que era o cassete, né? Depois o disco. E nada desse disco chegar. Ixi. E aí foi quando, na verdade, eu tomei uma atitude, uma decisão de ir a Belfor Roxo. Passaria por BH e ia para Belfor Roxo. Vinha ver suas irmãs e depois... E resolver diretamente lá. Eu queria meu disco. Já tinha terminado tudo. Ele tinha prometido, você já devia ter pagado já e tal. Perfeitamente. Quando eu estava aqui já uns 15 dias aqui com minha família, minhas 2 irmãs, eu descobri que, na verdade, a fábrica em Belfor Roxo não havia recebido meu material para prensagem. Então, liguei para o estúdio em Teresina e procurei resolver daqui mesmo. E foi resolvido. E aí resolvi ficar em Belo Horizonte. Gostei do clima. Olha, não era tão quente. Não, era maravilhoso, na Ameno, verdade. né? É bem diferente. Certo. Eu gosto de frio, tempo assim mais frio. E naquela época, que já fazem 30 anos, E o senhor continuava como cantor. como cantor. Certo. Dentro de Belo Horizonte, foi conhecido como Ribamar Rodrigues, o cantor Certo. Ribamar Rodrigues. Tá? Sempre não... E aqui, quando o senhor veio para cá, o senhor congregou em uma assembleia daqui? Assembleia de Deus, né, missão, lá no bairro Laguna. Da Bairro Laguna. Bairro Laguna. E essa igreja é a que a sede é lá na Rua São Paulo. Correto. Correto. Rua São Paulo era a sede. E aí o É a cantor sede. Ribamar Rodrigues. Cantor Ribamar Rodrigues, e cantando em muitas cidades aí, de Belo Horizonte, região metropolitana, muitas festas, né? Certo. Então a gente foi conhecido como Ribamar Rodrigues, o cantor Ribamar Rodrigues. E que estilo de música o senhor cantava? Eu sei que é música religiosa, mas assim, viola, o senhor usava viola, só na voz, como é que era? Não, Porque o senhor toca, né? Sim. A gente gosta mesmo, o playback, mas com todo instrumental. Violão, teclado, enfim, completo, né? Certo. E E músicas da sua autoria mesmo ou o senhor também usava? a maioria são nossas. A maioria são nossas. E como é que é o processo? Até porque eu imagino que tem pessoas que estão nos ouvindo aqui, estão nos vendo também, que tem essa curiosidade, né? Como que é o processo, como é a inspiração para compor uma música para Deus? Bom, é você... Na verdade, as inspirações das minhas composições é sempre de algo que eu estava vivendo no momento. Sempre de algo que eu estava vivendo no momento. Um momento de aflição, de luta, e vinha aquela inspiração. Parava o carro em determinado lugar, tinha um gravadorzinho, ia gravando a letra, aquela coisa toda. Geralmente andava com o violão, pegava o violão e começava a fazer ali uma linha melódica ali e tal, e daqui a pouco a gente completava. Deixa eu fazer um parênteses aqui, pastor. O senhor está falando, está me lembrando. Eu tenho um amigo que ele é evangélico e tudo, e ele também é compositor, mas só que ele é barbeiro, ele tem um salão. Sim. Quantas vezes ele está cortando o cabelo? Ele espera um pouquinho. Aí vai lá, pega o violão, eu lembrei de uma música aqui, e aí ele vai compondo nessa situação. O senhor já se pegou numa situação dessa, assim, está fazendo alguma coisa e vem a música? Sim. Em 92, quando eu estava indo para o estúdio em Teresina, e estava faltando uma canção, né? Certo. E isso era às 2 da manhã. A gente geralmente gravava nesses horários, que era bem mais tranquilo e tal. E o rapaz, que era o Ed Mota, né? O nome é Gilson, na verdade. A gente apelidou ele de Ed Mota, muito parecido. E aí ele disse, Riba,
é o seguinte, tá faltando uma canção, a gente vai concluir essa aqui, e você já me traz a outra pra gente fechar. Mas você não tinha. E eu não tinha a canção, eu não tinha música, não tinha... Meu Deus, que tribulação. Eu digo, Jesus tem misericórdia. E eu entrei no ônibus e disse, Senhor, eu não tenho uma canção, como é que eu vou fazer? E aconteceu um fato dentro do ônibus. Aham. E esse fato me inspirou a escrever a música. Olha. Quando eu cheguei no estúdio, já estava pronta a letra e tal. E eu olhei para ele assim, ele falou assim, e escreveu? Eu disse, sim. Eu não sei se vai ficar legal. Ele disse assim, canta para me ver. E eu disse assim, me dá um violão. Aí peguei o violão e comecei a cantar. Ele ficou me olhando assim. Quem te deu essa música? Eu disse, foi Deus. Como assim, essa música você escreveu quando? Eu digo, eu estava vindo para cá, dentro do ônibus. Ele não acreditou. Ele pôs a mão na cabeça assim, Riba, eu não estou acreditando. Essa música aí vai ser o carro-chefe, rapaz. Olha. Eu digo, sério? Ele disse, vai ser. Aí pegou, ficou legal, e foi o carro-chefe mesmo. Que benção. Não é? O título dela é Confia Somente. Entendeu? E ela foi a música Que titular foi... do disco. Olha só. Porque sempre num disco tal, tem uma música que é a principal, né? Correto, exato. Mas me conta ainda como é que o senhor vai chegar no Ministério Pastoral, porque até agora eu só estou conhecendo o Ribamar Rodrigues, cantor. Né? Então, quando chegando aqui em Belo Horizonte, eu fui trabalhar, eu disse para minha mãe, minha família em Teresina, que eu estaria vindo para passar 15 dias. Certo. Eu era líder de mocidade lá na minha igreja. Então eu vinha para passar 15 dias. Só que chegando aqui, eu descobri que, na verdade, o meu material não estava em Belfor Roxo, na fábrica para prensar. E meu cunhado, ele trabalhava numa empresa, ele era auxiliar administrativo, sacolão. E ele conversou com o patrão dele e disse, olha, meu cunhado está aqui, está de passagem. Ele falou comigo que precisa fazer um servicinho aqui para ajudar ele a seguir a viagem dele e tal. Aí o dono do sacolão, que eram 28 sacolões aqui dentro de Belo Horizonte, falou assim, me fala um pouco do teu cunhado. O nome do meu cunhado é Francisco, né? Me fala aí, Francisco, como é que ele é? Aí o Francisco falou assim, olha, ele é muito inteligente. Só sei disso, ele é muito inteligente. Bom, se ele é inteligente, então vamos ver, ué. Eu preciso dele não é para fazer um bico, não. Eu quero ele para ser um gerente de uma loja minha. Olha só. E nem aí, te conhecia. Não. Aí o Francisco me apresentou e disse assim, olha, ele quer que você gerencie uma loja dele, lá no Eldorado. Eu disse, gerenciar como assim? Eu não sei mexer com esse mercado e tal. Ô, Riba, tu é inteligente, você vai aprender, rapaz. Tá? Faz o teste, vê se funciona. E interessante que funcionou. Aprendi rápido, tudo. Certo. E aí, 4 meses depois, eu trouxe a família. O que era 15 dias. Aí, 4 meses depois, eu trouxe a família. E eu liguei para os meus pais e disse, eu não volto mais. Eu vou ficar aqui, eu gostei daqui. E aqui eu vou resolver tudo. E foi assim. Então, a nossa chegada em Belo Horizonte se deu dessa forma. Os anos se passaram. Eu era professor de escola dominical na igreja, eu viajava, né, apresentando meu trabalho e tudo. Participei da Adonep, 2 anos dentro do SEASA. Eu tive portas abertas, muitos empresários conheceram o nosso trabalho e me abriu portas, graças a Deus. E depois, os anos se passaram, eu estava dentro do SEASA, trabalhando, e uma pessoa chegou e disse assim, você é Ribamar, né? Ribamar Rodrigues. Eu digo, sim, sou eu. Isso é interessante, rapaz, eu tenho uma palavra de Deus para falar para você. Olha só. O senhor nunca tinha visto a pessoa? Não. Primeira vez. Ele disse assim, então tudo bem, se é a palavra de Deus é coisa boa, então pode falar. Ele disse assim, olha, eu te trouxe para cá num tom profético. Ele disse assim, eu te trouxe para cá para você conhecer todo tipo de pessoas. Aqui dentro do SEASA você vai conhecer todo tipo de pessoas. Mas eu estou te preparando para uma grande obra. E o teu tempo aqui terminou.
Eu já estava há quase 9 anos trabalhando no mercado, né? E depois fui vender lanches dentro do Ceasa e fiquei bastante tempo nisso. Certo. E eu disse, meu tempo aqui terminou. Ele disse, seu tempo terminou. Aí dias depois surgiu a oportunidade de um colega nosso está indo embora para o Mato Grosso, para Jaciara, né, no Mato Grosso. E ele foi na minha casa e disse assim, Ribamar, eu tenho orado a Deus e vou embora, mas a igreja que eu estou pastoreando, eu não quero deixar ela com qualquer pessoa. Eu gostaria que você assumisse a igreja. Lá no Mato Grosso? Não, aqui em Belo Horizonte. Ah, tá. Ele estava indo para o Mato Grosso. Ah, tá. Ele que estava indo. E eu disse assim, eu não posso assumir essa responsabilidade. Eu não fui chamado para isso. Só que, na verdade, o meu chamado foi em 1984. E eu fugi muitos anos disso. E isso era quando? Quando esse pastor falou? De 84 até? 96. 12 anos. E aí eu disse assim, não, eu não, de forma nenhuma. Eu trabalho dentro do Ceasa, eu estou mantendo a minha família, graças a Deus. Eu não quero me envolver com o pastoreio. Cantor. Sou cantor, não quero me envolver com o pastoreio de igreja. Eu estou com um trabalho novo aí. Ele disse assim, bom, essa é a sua escolha, a sua decisão. Só que você vai estar na contramão de Deus. Você pode ser cantor, você pode ser o que você quiser. Agora, se você não for o que Deus quer que você seja, aí você não será uma pessoa realizada. Olha só. E aí ele insistiu comigo no final de semana, o primeiro dia, no sábado, no domingo, na segunda-feira eu fui na minha casa, novamente com o mesmo assunto, enfim. Aí ele disse assim, olha, eu vou orar e Deus vai te mostrar que você é a pessoa certa para ficar no meu lugar. Olha só. E aí eu digo, tudo bem, pode orar. Ele disse, não, mas me prometa que você vai orar também. Eu digo, tudo bem, eu vou orar também. Vou orar também. E ele foi para casa. No dia seguinte, bem cedo, ele me liga e disse assim, vem tomar um café comigo. E aí eu disse, tá bom, mas eu tenho que sair, eu vou trabalhar. Ele disse, não, vem antes, toma um café comigo. Eu fui para a casa dele, tomei um café, ele, a esposa dele, e tornou a falar sobre o assunto da minha chamada e tal, e revelou muitas coisas que Deus já havia de fato falado a mim tempos atrás. E aí ele disse assim, eu disse para ti que Deus ia te dar um sinal. Ele te deu um sinal, Riba? Me chamava de Riba. Ele te falou alguma coisa? E eu disse assim, eu tô para ficar louco com esse negócio, rapaz. Eu não consegui dormir, eu falei para ele, eu não consegui dormir. Você está me perturbando com esse assunto. Eu já falei para você que não... Ele disse, não, Riba, é chamada de Deus. Tu é pastor, rapaz. E aquilo estava dentro do meu coração, de fato, só que eu estava tentando... Evitar. Não falar sobre esse assunto e tal. E aí nós estávamos conversando ali, serviu o café. Eu disse, olha, eu preciso ir para casa, eu preciso trabalhar, tá? Depois a gente continua conversando. Ele falou assim, olha, deixa eu te falar, eu estou viajando amanhã. Aliás, eu estou viajando na quarta-feira. E eu preciso do obreiro me substituindo na quarta-feira lá, tomando posse. O nome dele era João Antunes, evangelista João Antunes. E eu disse, João, eu não posso fazer isso. Eu congrego aqui no Colorado, né, pertinho no Laguna ali e tal. Eu teria que conversar com o meu pastor, enfim, eu teria que comunicar tudo isso. Eu preciso de tempo para pensar. Ele disse, não, você já teve muito tempo. O tempo todo que Deus te deu, você estava como fugitivo, você estava fugindo. Não tem mais tempo, Riba, tem que ser rápido. E aí eu disse... Meu Deus, misericórdia. Sua mente não parava de pensar o tempo todo. Aí eu disse assim, me deixa embora. Ele disse, não, antes de ir embora, vamos orar aqui. Aí fomos orar. Começamos a orar. E de repente, fomos envolvidos com uma glória tão grande. Só ele, a esposa e eu ali, nós estávamos orando. E a esposa dele, a irmã Lília, eu não sabia que ela não era batizada com o Espírito Santo. Olha só. Eu não sabia. Na verdade, eu não conhecia muito bem ela. Né? Eu não sabia. E ela começou a falar em variedade de línguas. Olha. Variedades de línguas.
E eu comecei também, fui renovado ali, também orando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, confirma isso no meu coração, se não, tira isso eu não quero isso, eu não quero, Senhor, eu não quero estar na dúvida, etc. Quando terminamos de orar, a irmã continuou falando em variedade de línguas. Ele abriu os olhos e ficou olhando para mim. Você quer mais o quê? Eu digo, não estou entendendo, João. Deixa eu ir embora, está na hora. Ele digo, você quer mais o quê? É o sinal aí, é o sinal. Eu digo, que sinal, João? Esse a minha esposa não era batizada com o Espírito Santo. Tu pôs a mão nela, tu estendeu as mãos para ela, sem perceber. Na verdade, eu não havia percebido. Uhum. Eu estendi as mãos para a irmã Lília e eu orava como um pastor. Olha só. E ela foi batizada com o Espírito Santo e recebeu o dom de variedade de línguas. Naquele momento. Naquele momento. Aí pronto. Aquilo lá foi um sinal e ela mesma testificou acerca disso. E depois, na quarta, aí liguei para o meu pastor, o pastor Alcino, saudosa memória. Ele disse, meu filho, eu vou fazer o seguinte, Ribamar. Eu não vou impedir o chamado de Deus para a tua vida, que eu já percebi isso. Olha só. Ele era o regional na época de Laguna. Sim. E eu iria pastorear na região de Montanhês. Que é... Na vila do Pindorama, ali. Eu ia assumir a igreja lá. Certo. Ele disse assim, meu filho, se apresente ao pastor Adão, que era o pastor da região de Montanhês na época, o pastor Adão. Se apresente ao pastor Adão e diga que você está preparado. Eu disse, eu estou preparado, pastor Alcino. Ele está. Não vou impedir o chamado de Deus para a tua vida, tenho chamado. Mas só que o pastor Alcino nunca tinha falado isso para mim. E eu congreguei com ele 5 anos. Olha só. Eu era professor de escola dominical, enfim, era a minha atividade lá. E tocava também, cantava, e eram as minhas atividades. E me apresentei, recebi a igreja, 5 membros. Ixi. O mais novo tinha 97 anos. Que isso? Verdade? Verdade, 5 membros. E daí 1 ano, a igreja estava com 35 membros. Glória a Deus. E um corpo de cooperadores trabalhando, graças a Deus, no Pindorama. Depois disso, o pastor me colocou numa outra igreja, já de Filadélfia. E ele disse para mim, você tem a chamada pastoral Ribamar. E você está sendo transferido para essa igreja maior, porém você vai ficar olhando aquela primeira que você dirigiu. Ou seja, eram 2 congregações. Uma no Novo Filadélfia e a outra no Jardim Filadélfia. Certo. E eu ficava observando as Na duas responsabilidade igrejas, das duas. Agora, deixa eu fazer só um parênteses, pastor. Quantas pessoas sabem aquilo que Deus preparou para elas e fica retardando, não é verdade? A promessa de Deus ou o chamado de Deus para a vida dela. Na verdade, enquanto ela não tomar uma posição, talvez assim, a bênção está retida, né? Porque ela poderia estar experimentando o melhor de Deus. Assim, usando como exemplo o caso de Jonas, né? Deus tinha um plano, mas ele queria ter outro. Então Deus foi, e ele teve que passar por tudo que ele passou para os planos de Deus se cumprirem, né? E nesse momento que o senhor já assumiu essa responsabilidade, começou assim, o senhor, aquela dúvida, aquela ansiedade, aquele nervosismo, isso se transformou numa convicção da chamada de Deus? Se transformou. Com os resultados do nosso trabalho que foi aparecendo, com as conversões, com as pessoas ouvindo a palavra, eu trabalhava dentro de um lugar assim bem complicado, né? Que era o Pindorama, com pessoas que estão à margem, né, da sociedade, pessoas perigosas e tal. E eu evangelizava esse povo todo. Eles armados. Tinha medo disso, não? Eles olhavam para mim assim e diziam... E o senhor armado com a Bíblia. Sim. E eu dizia para ele, olha, você é tão corajoso, mas tão corajoso, que precisa dessas armas aí. E eu só preciso dessa. Eles, com as armas na mão, diziam assim, você é louco?
você é atiradinho, né? Você é louco. Fica me encarando aqui. Você sabe quem eu sou? Eu digo, eu sei que Jesus sabe quem você é. O que você fez, o que você deixou de fazer. Então eram foragidos, sabe? Pessoas que já tinham passagens e tal. E daí eu trabalhei com esse grupo de pessoas, né? Certo. E eu vi muitos milagres de Deus se manifestando. Sim. Muitas bênçãos de Deus. E o trabalho foi acontecendo e eu fui, digamos assim, a minha convicção acerca da minha chamada, ela foi se solidificando mais ainda. Correto. Eu fui tendo mais convicção de que, de fato, eu estava fazendo o que Deus queria realmente que eu fizesse. Amém. E continuei trabalhando. E depois, pouco tempo depois, eles me separaram ao diaconato. E eu já estava dirigindo 2 congregações. Me separaram ao diaconato. Eu disse assim, quando me convidaram para a separação do diaconato, eu disse assim, deixa eu aprender um pouco mais. Deixa eu aprender um pouco mais. Foi o pastor Jorge da Cruz Carvalho que me separou do diaconato. Ele olhou para mim assim e disse assim, você quer me ensinar? Você não está acreditando no chamado de Deus para a tua vida, Ribamar? Você já está dirigindo 2 congregações, eu estou te levando ao diaconato agora. E você está dizendo que não está preparado. Eu disse, eu queria só aprender um pouco mais, pastor. Ele disse, então, você vai continuar aprendendo. Mas você vai para o diaconato, tá? Prepara a sua documentação. Preparei. E fiz o curso. 4 meses no Tempo Central. Certo. E aí, continuei servindo ao Senhor. Depois me colocaram numa igreja bem maior. E continuamos o trabalho como diácono. E de repente eu estava num culto no domingo. E chegou a comitiva de obreiros na nossa congregação e disse assim, precisamos falar com o senhor. E eu disse, oh meu Deus, será que eu fiz alguma coisa que desagradou o pastor? Fiquei muito preocupado. Ele disse assim, preocupa não, Ribamar. Estamos aqui, uma visita. Missão de paz, né? Viemos em paz falar com você. Porém, você vai ter que fazer uma decisão. Fazer uma escolha. Eu digo, tudo bem. O que está acontecendo? Ele disse assim, ou você é cantor ou você é pastor. A comitiva que foi conversar comigo já foi assim. Ou você canta ou você pastoreia. E na ocasião eu brinquei com eles. Eu disse, eu não posso fazer as 2 coisas não. Eu conheço uns colegas que são pastores e cantores. Me deixem cantar também. Não, você vai ter que pastorear. Eu disse, tá bom, então eu fico pastoreando. Foi um grande desafio para mim. Eu tinha trabalhos novos, né? CD, eu tinha gravado recentemente. Eu tinha gravado recentemente, depois do disco, um CD. Certo. Eu já fiz ele aqui em Belo Horizonte. E aí fomos, então, pastorear. Continuamos pastoreando essa igreja. De 1 ano depois, o pastor regional me chama novamente e disse, Ribamar, eu quero você agora como um presbítero da igreja. E eu disse assim para ele, meu pastor, para mim é uma honra esse convite, mas eu fui separado do diaconato recentemente, meu pastor. Ele disse assim, pois é. E havia um critério, e ainda existe esse critério, Assembleia de Deus, missão, talvez não tenha mudado esse critério, de que se você é um diácono, 3 anos depois é que você pode ser apresentado para uma consagração ao presbitério. Enfim, há um período que você precisa ficar em observação, né? E eu disse, eu fui recentemente separado ao diaconato. Ele disse, mas eu quero você como presbítero. Eu disse, o Tempo Central não vai aceitar a documentação, pastor, que eu tenho que colocar lá a data que eu fui separado ao diaconato. Ele disse, manda a documentação, por favor. E eu preparei novamente a documentação, tudo que precisava, e levei ao Templo Central para a secretaria. Certo. Chegando na secretaria do Templo Central,
pastor Alderico, que era o secretário, olhou para mim. De novo, ele falou assim. Estava muito recente, né? De novo? Eu disse, sim, senhor, meu pastor. Me mandaram para cá novamente. Bom, quem pode impedir os planos de Deus? Uhum. Pegou as documentação e você está no curso, para o presbitério. E fui consagrado num ano depois ao presbitério. Assim que terminou a consagração, o pastor regional disse para mim, a razão por que eu te consagrei ao presbitério, primeiro porque você tem uma chamada pastoral. Certo. E eu quero ter a honra de participar disso da tua vida. Eu disse, amém, pastor. Obrigado. Ele disse, mas agora se despeça da igreja que você está dirigindo. Já vou te levar para um outro desafio. E aí você vai assumir a sede da região, que é aqui na Pedro II, na época era Pedro II aqui, a sede da regional toda, né? Eram 21 igrejas, região de Montanhês. E eu assumi o setor, a região toda era dividida em 4 setores, eu assumi o setor com 7 congregações. Certo. Todas elas tinham obreiro, mas estava sob a nossa supervisão. Eram 7 congregações. E aí, o presbítero Ribamar dirigindo a sede do Montanhês. Depois disso, fui evangelista, já na região de Lagoinha, e depois ao ministério pastoral, né? Tem essa sequência, diaconato, presbitério, evangelista, pastor. E o meu maior sonho, o meu grande desejo era passar debaixo das mãos do pastor Anselmo Silvestre, de saudosa memória. Certo. E eu dizia sempre no meu coração, Deus, eu quero ser consagrado com o pastor Anselmo em vida. E no meu diaconato eu tive a honra de entregar, como um dos melhores alunos do curso, entregar um presente para ele, fui escolhido, né? Ao presbitério também, né? E aí depois para evangelista e pastor, eu já estava no campo, 7 Lagoas, e o pastor, o presidente do campo na época, disse assim, olha, gente, a consagração não será, dos pastores e evangelistas não será aqui em 7 Lagoas. Nós iremos levar vocês para o templo central. Oh, que benção. E eu estava orando, digo, Senhor, para o ministério pastoral, só falta esse agora. E Deus atendeu o meu desejo, o meu sonho, e fomos para o templo central, era um sábado, e fomos consagrados ao ministério pastoral. E o pastor Anselmo estava? Foi debaixo das mãos dele. Glória a Deus. Né? Então, essa questão do ministério pastoral na minha vida, a cada experiência, cada momento, cada situação, convergia para consolidar mais ainda essa chamada, essa convicção plena dentro do meu coração da chamada de Deus para mim, para o ministério Quando pastoral. foi? Qual a data dessa consagração? Só lembra quanto tempo tem isso? O diaconato foi no ano de 2000. 2000. O presbitério, 2002. 2002. Para evangelista, 2009. Certo. E para o ministério pastoral, 2010. 2010. Porém, Deus tocou seu coração e o senhor acabou abrindo um ministério independente, uma denominação, na verdade. Sim. Como é que foi essa transição? Como é que... Até porque, junto com essa pergunta, eu quero te fazer a seguinte pergunta, pastor. Uma coisa é pastorear ovelha. Outra coisa é pastorear pastores. Eu sei que o senhor tem pastores sob a sua responsabilidade. Então, como é que foi essa transição e qual que é a diferença de pastorear ovelha e pastorear pastores? É uma pergunta bem interessante. O senhor pode responder, né? Assim, para começarmos o ministério da Visão Mundial Maranata, que teve sua fundação no ano de 2012, certo. Nós estávamos no campo de 7 Lagoas e eu pastoreava a cidade de Matozinhos. Fazia parte do campo de 7 Lagoas. De 7 Lagoas. E muitas coisas aconteceram. Coisas que eu não compreendia, situações bem difíceis, que acontece dentro do ministério,
na questão pastoral. Deus me falava de muitas maneiras, em sonhos, alguma revelação, mas nada assim que eu pudesse entender com clareza. Mas Deus já estava sinalizando. Certo. Eu costumo sempre falar na igreja onde a gente coopera sobre a legislação espiritual de trânsito, né? Deus vai sinalizando, vai treinando o espírito da gente e vai sinalizando algumas coisas. Mas nem tudo estava claro para mim. E desencadeou uma situação bem complexa no campo. E eu falei para minha esposa na época, eu disse, eu vou fazer... eu estou com 3 pensamentos, 3 desejos no meu coração. Só falei para ela. E eu disse, eu vou voltar a cantar. Eu não quero mais pastorear. Não quero mais. Não estou aguentando. E vou voltar a cantar. Se eu não voltar a cantar, eu vou ser itinerante. Mas eu não quero pastorear, eu quero ser itinerante. Certo. E eu pensava, mas itinerante, eu não tenho bagagem para isso. A itinerância. E a terceira coisa que eu pensei, eu digo, vou voltar para o Nordeste, vou voltar para minha terra, de volta. Vou ficar perto dos meus pais, de onde eu não deveria ter saído nunca. Ficava pensando assim. Certo. Eu queria fugir daquela situação que eu estava vivenciando. Eu não estava entendendo como Deus estava se revelando a mim, me fazendo entender, compreender alguma coisa, mas eu não estava compreendendo, não estava conseguindo entender. E eu tinha vergonha de falar sobre o assunto para o meu pastor presidente, que era o pastor Adailton. Eu tinha vergonha de falar para outras pessoas. E aconteceu que um dia eu estava me preparando para fazer isso, para sair do campo, pedir a minha saída, sair debaixo da bênção e ir embora. E aí o pastor, na época, teve uma programação no campo de 7 Lagoas. Ele disse, Ribamar, eu quero você perto de mim. Eu quero você do meu lado aqui, no altar. Certo. Eu disse, eu posso ficar na porta lá, pastor, recepcionando o pessoal, a comitiva que vem de Belo Horizonte, vem de outros lugares e tal. Ele disse, não, eu quero você aqui. Eu digo, sim, senhor. Ele falou assim, eu quero você aqui na frente, bem na frente. Eu disse, chefe, eu falei assim para ele, né, chefe, cadeira do pessoal da diretoria aí, eu fico um pouquinho atrás, eu fico pertinho do senhor aqui, qualquer coisa eu tô aqui. Ele disse, tá bom. Aí eu sentei. E naquele dia, o pregador seria Marcos Feliciano. Certo. Eu nunca tinha visto Marcos Feliciano, ele não me conhecia também, mas era um pregador, e itinerante também na época, né? E havia sido convidado. E nós estávamos lá para ouvir. Quase 8.000 pessoas no evento. Marcos Feliciano começou a ministrar a palavra, isso está gravado num DVD, né? Era a extensão de Camboriú, em 7 Lagoas. E Marcos Feliciano começou a ministrar a palavra. E de repente Deus tomou ele numa mensagem profética para mim, Olha. no altar. E essa mensagem profética, ela esclareceu um pouco mais o que Deus realmente, de fato, estava querendo fazer comigo. Ele disse assim, o conteúdo da mensagem profética, você que está me assistindo já deve ter ouvido também esse DVD, pastor Marcos Feliciano profetizando. Ele disse assim, eu vou te dar o que dei a poucos homens no estado das Minas Gerais. Tu vais sofrer, vão te humilhar, mas eu vou te dar. Olha. Hoje eu mudo o teu ministério. Na frente de todo mundo. De todo mundo. Hoje eu mudo o teu ministério. E aquilo foi realmente extraordinário. Eu digo, Deus. E logo depois daquilo desencadeou uma perseguição, um ciúme, uma coisa bem desagradável. Mas eu fui para a oração. E logo em seguida deram um jeito de me tirarem do campo.
mandaram eu arrumar minhas malas, Certo. porque eu estava indo para um outro campo. Eu ia sair do campo de Sete Lagoas e eu ia para um outro lugar. Na verdade, esse lugar nunca existiu. Era só um plano Certo. do homem, que não sabia que Deus estava trabalhando em toda a situação para e aquela situação convergindo exatamente para um propósito divino. Certo. Porque tem hora, você que está nos assistindo, tem hora que Deus aperta realmente. Com certeza. E qualquer aperto que Deus dá é uma lição para a gente. Tudo é com propósito, nada sem propósito. Até uma lágrima que você derrama, até uma lágrima que rola no rosto da gente. Se for para uma aflição, numa permissão de Deus, ou numa vontade exclusiva de Deus, aquilo vai redundar para a bênção, Sim. para as nossas vidas. Todas as coisas cooperam, né? Cooperam para o bem dos que amam a Deus, é o que está escrito, né? E preparei as minhas coisas, disseram assim, o caminhão vai chegar na porta aí, tá? Vai pegar a tua mudança. Você vai para Belo Horizonte, de Belo Horizonte você vai para a cidade que já está definido, o lugar onde você vai. Eu digo, sim senhor, tudo bem. E eu vim para cá, Belo Horizonte, me deixaram ali no bairro Dom Bosco. Certo. E fiquei aguardando, né, a minha mudança ir para o campo, onde eu iria pastorear, de fato, o que havia sido prometido. Mas nada disso aconteceu. Na verdade, não era para acontecer. Era Deus trabalhando tudo. E todos que estavam envolvidos não imaginavam que Deus estava trabalhando naquilo tudo. Sim. E quando foi no dia 15 de março de 2012, eu estava orando já 72 horas. Jejum, oração, leitura da palavra. Eu queria que Deus falasse comigo diretamente, de forma clara, o que Ele realmente queria. E aí o Senhor falou comigo. Ele disse, levante-se, eu tenho pressa. Essa foi a primeira expressão. Certo. Eu ouvi isso, como você está me ouvindo aqui, eu estou te ouvindo, com muita clareza. Levante-se, eu tenho pressa. Eu me levantei, olhei, estava de joelho, debruçado sobre a cama, e olhei, eu disse, o senhor tem pressa? Como assim? O que o senhor quer que eu faça? Aí ele disse assim, que era para me providenciar minha documentação, me dirigir à presidência da igreja de Belo Horizonte, me apresentar lá e pedir o meu desligamento. Sair debaixo da bênção. E assim fez. Mas eu disse para Deus, naquela ocasião, eu disse para Deus, Senhor, eu não posso fazer isso sozinho. O Senhor vai ter que convencer aquela lá, que era minha esposa. Na época, a Joelma, né? Saudosa memória. Ela estava fazendo um café bem cedo. E eu disse, o Senhor vai convencer ela. Então eu não vou. Não faço. Não posso fazer a obra sozinho. E ela era bem radical, era bem firme, bem decidida. E aí eu levantei e fui em direção a ela e disse assim, Deus falou comigo. E ela disse, falou o quê? Ele falou que tem pressa. E ela disse, de quê? Eu digo, certamente eu vou fazer a obra do Senhor, mas nós estávamos fazendo riba, nós estávamos fazendo a obra, tal. Aí eu disse, pois é, mas ele falou que é para me fazer uma carta De desligamento. e apresentar a presidência da igreja. Ela disse assim, então faz o seguinte, eu estou contigo. Eu creio que você é homem de Deus e eu sei que você não está fazendo coisa errada. Faça que eu estou contigo. Eu te apoio. E assim fizemos. Então, dia 15, apresentei minha carta, meu pedido de desligamento. E logo em seguida, quando eu apresentei a carta, o senhor já me deu o nome do ministério. Me deu, eu estava saindo aqui do bairro Dom Bosco, onde minhas coisas estavam. Estava indo para o Floramar e dentro do carro. Como se fosse da música lá, né? Dentro do carro, o senhor colocou o nome da igreja no meu coração. Entendi. E eu brinquei com a minha filha, a Jéssica, que estava comigo no carro. Eu disse, o nome da igreja vai ser Assembleia de Deus Visão Mundial. Na época não tinha o Maranata, né? Não tinha colocado. A minha filha disse, pai, o senhor vai abrir o ministério? Eu disse, eu estou brincando com vocês.
Eu queria só saber. Aí a Joelma falou assim, não, você vai sim. Você vai sim. E o nome é esse mesmo. Glória a Deus. Pastor, nós temos um quadro aqui que se chama De Ovelha para Pastor. Então, tem uma ovelha sua que mandou uma pergunta para o senhor. Presta atenção aí que vai passar aqui no vídeo. Ó. Olá, meu nome é Joyce Liane, faço parte da Assembleia de Deus Visão Mundial Maranata em Belo Horizonte. Gostaria de fazer uma pergunta para o pastor José Ribamar, de Ovelha para Pastor. Deus fala conosco através de sonhos? Sim, como ter certeza que foi Deus que falou conosco? E aí, ó. É uma boa pergunta. Boa pergunta. Deus fala, sim, com certeza, através de sonho. Nós não somos dirigidos por sonhos. Certo. Isso não é via de regra. Na verdade, quem nos dirige é o Espírito Santo usando a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Mas os sonhos é uma linguagem de Deus para nós. É como, vamos dizer assim, você teve uma visão e você não consegue entender a visão que Deus te deu, e Deus usa uma outra pessoa para interpretar aquilo, o sonho de igual modo. O sonho esclarece, quando é uma mensagem de Deus, ele traz um esclarecimento, ele ilumina, ele clareia a nossa visão. Né? Deus nos ajuda a entender, através de um sonho, de uma visão, uma revelação, qual é o propósito dele. Então, o sonho, por exemplo, José. José teve sonhos. Sim. O sonho de José não era de José, na verdade. Eram sonhos de Deus projetados no coração de José. Como entender aquele sonho, se aquele sonho era de Deus ou não? Como José pôde interpretar aquilo? A verdade é que quando o sonho vem de Deus, Deus também transmite dentro do nosso coração uma convicção de que é Ele que está falando. São coisas que não é fruto da imaginação da pessoa. A pessoa logo sabe. Não, eu não havia pensado nisso, eu não dormi de barriga cheia. Não foi um pesadelo, algo diferente. Deus falou comigo. E é tanto que o sonho de José incluía a questão do sol, da lua e estrelas. E as estrelas eram 11 estrelas. José compreende em partes aquele sonho, né? E conta aquele sonho como sendo uma mensagem de Deus para o coração dele. Entendi. O pai de José, ouvindo aquilo, entendeu também e ficou em silêncio. Sabia que era uma mensagem de Deus. Mas os irmãos de José ignoraram. Embora tendo compreendido que aquilo poderia realmente ter um sentido, sendo uma mensagem de Deus, é tanto que eles se incomodaram. Eles disseram, você vai governar sobre nós? E a verdade, a revelação do sonho era isso. Isso. Era de fato José ia governar. E eles disseram, você vai governar sobre nós? Né? Então, uma linguagem de Deus para José. Sim. O próprio José teve sonhos, mas também o próprio José teve a interpretação de sonhos. Ele interpretou o sonho do copeiro, Verdade. do padeiro, interpretou o sonho de Faraó. Eram linguagens de Deus. Era Deus mostrando, revelando alguma coisa que iria acontecer. Então, o sonho é uma linguagem de Deus. Mas também a gente precisa ter cuidado de que não sermos enganados pela nossa mente, né? Nossos pensamentos, os traumas da vida. Às vezes a pessoa quer tanto uma coisa que ela até sonha aquilo ali também, né? Exatamente, né? O cansaço, as decepções. Verdade. Isso fica acumulado dentro do nosso subconsciente e isso se transforma em imagens. Verdade. Se transformam em imagens e a pessoa imagina que aquilo realmente são coisas, é uma mensagem de Deus. Mas muitas vezes a pessoa já dormiu pensando naquilo. E aí... Agora, como entender? Aí sim. Como entender que é de Deus? Primeiro, observando a questão das Sagradas Escrituras. Deus nunca vai revelar algo para nós que contrarie a sua própria palavra. Com certeza. Então você tem que aferir o sonho. Está de acordo com a palavra de Deus? Ok. Tem fundamento bíblico? Ok. Não tem? Sai fora. O sonho é uma revelação de que vai acontecer um mal com alguém.
Deus pode fazer isso, te mostrar? Sim, é para você orar para que aquilo realmente que Ele mostrou que pode acontecer lá na frente, não aconteça. Então Deus quer te despertar para você interceder. Sim. Né? Então o sonho é uma linguagem de Deus, é importante a gente ter cuidado de saber interpretar isso. Tá? Tem pessoas que têm o dom de interpretação de sonho? Tem. Sim. Como já disse José. Daniel também interpretou o sonho de Nabucodonosor. Verdade. Agora tem também, pastor, uma pergunta para o senhor de pastor para pastor. Olha aí, ó. A paz do Senhor, pastor Ribamar. De pastor para pastor, como você pontuaria a liderança cristã hoje? O que o senhor acha necessário para termos uma liderança eficaz? Aí, ó, boa pergunta. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Bom, nessa pergunta do pastor Celso, eu sempre tenho dito, pastor Islã, que o capítulo 1 de Provérbios, do versículo 1 ao 7, ali eu encontro 4 palavras que norteiam a minha vida. Certo. E eu costumo de trazer isso nas nossas reuniões ministeriais. As palavras são sabedoria, conhecimento, entendimento e habilidade. Para termos uma liderança eficaz, é necessário ter esse conjunto de coisas, essas 4 coisas. Certo. Sabedoria que vem do alto, é Deus que nos dá essa sabedoria para ter um pastoreio eficaz. O conhecimento, nem todos que têm a sabedoria têm o conhecimento. Então o conhecimento é buscado, a gente tem que buscar o conhecimento. Correto. A gente tem que buscar, tem que aprimorar o conhecimento. Né? O entendimento, não adianta você ter a sabedoria e o conhecimento e não ter o entendimento. Tem muita gente que tem a sabedoria, tem o conhecimento, mas fica, digamos assim, não entende, não tem a didática Certo. de transmitir o conhecimento que tem, ele não tem o entendimento. E essa última palavra, para termos uma liderança eficaz, ela é muito importante tanto quanto as outras, que é a habilidade. Não adianta você ter sabedoria, não adianta você ter conhecimento, não adianta você entender de tudo, mas você não ter a habilidade. E no ministério pastoral, o que nós precisamos para ter uma liderança eficaz São esses 4 requisitos. são esses 4 requisitos, incluindo a habilidade. Você precisa desenvolver isso, ter habilidade. Entendi. A gente pastoreia pessoas. Que tem sentimentos, E tem né? que ter manejo, habilidade. Pastor, o tempo passa muito rápido. Nós já estamos chegando no final, mas eu não poderia encerrar sem pedir ao Senhor que desse uma mensagem, tanto para a sua igreja, quanto para todos esses homens e mulheres de Deus que estão nos acompanhando hoje aqui, já dizendo que vou lhe convidar novamente, porque nós ainda temos muita história para contar. Mas como aqui o tempo é curto, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando hoje aqui. E, mais uma vez, obrigado pela presença. Meus amados e queridos irmãos, telespectadores, servir a Deus é algo maravilhoso. Sermos guiados pelo Espírito Santo é algo maravilhoso. Viva uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Treine o seu espírito. Treine o seu espírito. A mensagem de Deus, ela é de espírito para espírito. Deus é espírito e se manifesta para nós através do nosso espírito. A mensagem dele vai direto para o nosso espírito. O nosso espírito transmite essa mensagem para a nossa alma e a nossa alma transmite a mensagem para o corpo e você transmite de forma plena. As pessoas vão compreender que de fato você é uma pessoa direcionada por Deus, vivendo no centro da vontade de Deus, sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Eu quero deixar os meus agradecimentos ao nosso querido companheiro, pastor, doutor e vereador Irlan, homem de Deus. Glória a Deus. Homem de Deus, homem que tem exemplo, pessoas que realmente têm sido um canal de bênção para as nossas vidas. Amém. E eu quero te agradecer por esse espaço aqui, por Obrigado. esse momento honroso aqui, estar representando aqui o nosso ministério,
todos os nossos obreiros. Para mim que foi uma bênção, as portas estão abertas e em breve a gente retoma esse bate-papo aí. Quero agradecer você que está nos acompanhando desde o início. Eu tenho certeza que, assim como eu, você aprendeu muito aqui, principalmente de constância, né? De ouvir a voz de Deus e de fazer aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, abençoe sua semana, abençoe a sua família, que Ele te dê alegria e prosperidade. Um forte abraço e até a próxima semana aqui no Conexão com Irlan Melo. Deus te abençoe.